Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que nós nos reunimos para rezar. Hoje é sábado, um dia que nós dedicamos também a Nossa Senhora, fazendo a nossa reflexão, o nosso exame de consciência, a nossa avaliação da semana que se passou. Procure parar um pouquinho, pense sobre tudo aquilo que você está fazendo na sua vida e com a sua vida. Quero agradecer a você que evangeliza junto comigo, você que deixa o seu joinha. Saiba que o seu joinha é muito importante para as publicações que nós fazemos aqui no YouTube. O YouTube impulsiona a nossa publicação para que outras pessoas possam assistir também. E como nós estamos nesse mês de outubro, que é o mês missionário, com o seu joinha você pode estar levando o Evangelho para mais uma pessoa, mais uma família. Então vamos evangelizar juntos. Gostaria que você também pegasse a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 1 ao 9. O texto diz assim: Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus que eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse aos vinhateiros: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, somos convidados a fazer uma reflexão sobre os nossos julgamentos e sobre também as nossas ações. Porque muitas vezes aquilo que nós fazemos é aquilo que nós também pensamos, ou aquilo que nós pensamos acabamos executando, ou seja, colocando em prática os nossos pensamentos, bons ou maus, apenas executamos. E diante desta situação, muitas vezes nós fazemos coisas que nós mesmos criticamos. Criticamos quando os outros fazem, mas quando nós fazemos, nós justificamos. E aí nós percebemos que cometemos um pecado ainda maior, porque estamos cometendo 2 pecados, o pecado do julgamento e o pecado do erro por estar fazendo a mesma coisa. Por isso, Jesus convida a refletirmos, porque nós estamos muitas vezes criticando o que os outros fazem, mas aí damos uma invernizada, né? Tentamos criar uma aparência, mas numa outra situação fazemos a mesma coisa. Fazemos igual aquilo que nós havíamos criticado. E geralmente, e isso a psicologia também nos ensina, aquilo que nós identificamos como erro no outro é um problema que nós carregamos em nós. Quando você começa a criticar uma pessoa, por isso, pode esperar, mas cedo ou mais tarde você vai ver que estes são os teus problemas. Estas são as tuas dificuldades.
Mas porque nós não suportamos os nossos próprios erros, nós fazemos o quê? Projetamos esses erros nos outros. E como nós não gostamos de receber críticas, nós acabamos projetando no outro a nossa crítica. Eu tinha um professor na filosofia que dizia assim: o problema dos outros sempre é mais interessante do que o nosso. E é assim mesmo. Falar dos outros sempre é melhor do que falar sobre nós. Sobretudo quando se fala coisas ruins, negativas, nossas faltas, então é melhor falar da falta dos outros. E é isso que Jesus está querendo dizer aqui no início desse texto. Vocês estão fazendo estas coisas e vocês estão achando que uns são mais justos do que os outros? E Jesus diz: eu vos digo que não. Agora, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Fazemos um julgamento: essa pessoa é assim, essa outra é assim, essa outra é assim. E Jesus diz: você acha que um é mais justo do que o outro? Você acha que um tem menos pecado do que o outro? Eu vos digo que não. Agora, se não vos converterdes, tanto um, outro, ireis morrer todos do mesmo modo. E aí ele conta esta parábola desta figueira que não produzia frutos. E aí aquele empregado, aquela pessoa responsável por cuidar da figueira, disse: bom, não corta ainda este ano. Eu vou cavar em volta dela, vou colocar adubo, e se ela não vir a produzir fruto, então no outro ano você corta. Às vezes nós julgamos as pessoas, mas nós estamos enfraquecendo as outras pessoas, por isso elas não conseguem nem produzir os seus frutos. Ao invés de nós incentivarmos, fazer com que ela produza, fazer com que ela vá à frente, a gente fica criticando, apontando, julgando, e a pessoa vai definhando. Assim como essa figueira, se ela não tem adubo, se ela não tem um substrato que faça com que ela possa produzir frutos, ela vai o quê? Vai definhar, a ponto de ter que cortar ela porque está inutilizando a terra. Se nós não dermos uma chance para nós mesmos e para aquelas pessoas que estão à nossa volta, jamais veremos a graça de Deus. Quem sabe você também precisa cavar em volta de você mesmo e adubar a sua vida com mais oração, com mais leitura espiritual, com mais ensinamento da Sagrada Escritura. E assim, da mesma forma, aqueles que estão perto de você, ao invés de criticar, procure alimentar com coisas boas, identifique aquilo de bom que a pessoa tem. Esse é um dos ensinamentos de Santa Teresa de Jesus. Ela dizia: procure sempre ver aquilo de bom que a pessoa tem. Se a pessoa sabe fazer só o básico, o simples, valorize isso. Se a pessoa se sentir motivada a partir do simples que ela faz, ela consegue ter coragem para ir além, dar um passo a mais. E é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos nos encorajar para dar um passo a mais. É muito fácil criticar, é muito fácil julgar, difícil é fazer. Então vamos nós fazer as coisas certas, mas na prática, não só no falar. Às vezes, eu faço tal coisa, não. E na prática, você faz ou não faz? Vamos colocar em prática aquilo de bom que nós alimentamos em nosso coração. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia, um bom final de semana e até o próximo programa.